Olá, está começando o Hot News Entrevista. Seja muito bem-vindo e obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós recebemos hoje Denis Seganfredo, novo diretor da Legião Mirim de Lençóis Paulista. E os assuntos que serão tratados nessa entrevista são motivações de Denis para assumir a presidência e como sua experiência em tecnologia e gestão de pessoas será fundamental para inovar na Legião Mirim. Falaremos também sobre as habilidades tecnológicas essenciais para os jovens aprendizes e a importância do treinamento emocional e comportamental. A experiência de Denis em morar e trabalhar nos Estados Unidos e sobre como isso influenciou a sua visão na formação de jovens e como essas experiências serão incorporadas nos programas da Legião Mirim. Exploraremos os principais desafios na gestão da Legião e, por fim, Denis evidenciará suas ideias para fortalecer e a colaboração também com o Rotary Club e empresas parceiras, além de novas parcerias que pretende explorar durante a sua gestão. Denis, bem-vindo aqui no Hot News Entrevista. Muito obrigado pelo convite, Rafa, Lincoln, ouvintes da Hot. Prazer estar aqui com vocês. Está no ar o Hot News Entrevista. Hot News Entrevista. E o Hot News Entrevista tem um oferecimento de Ike-Fome. Baixe o app no seu celular e descubra você também porque todo mundo pede pelo Ike-Fome. Frigol alimenta a sua vida. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Desktop LPNet, internet de qualidade e ultra velocidade com mais de 1 milhão de clientes. Ligue 0800 343 6001 e assine já. Safra Sul Alimentos, ao ir ao mercado, escolha a qualidade. Safra Sul Alimentos. Antecipe seu saque aniversário do FGTS com Cicobi Crédito Silpa. Tudo de forma digital diretamente pelo app Cicobi. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Exilor Energia e Alimentos, Safra 77, o melhor de nós para o mundo. Bom, Denis, vamos começar então, né? Quais são suas principais motivações para assumir a presidência da Legião Mirim após a sua experiência como vice-presidente? Legal. Como você falou, eu estava como vice-presidente, né, o ano passado. E aí de janeiro para cá a gente começou a acompanhar mais de perto a Legião. E aí o presidente precisou se ausentar e eu assumi. Mas o meu sonho, meu projeto sempre foi estar próximo da Legião, estar conhecendo a Legião e fazendo esses trabalhos. Eu entrei no Rotary por conta da Legião. Né? Eu sou relativamente novo em Lençóis Paulista, eu tenho 10 anos em Lençóis, a família da minha esposa é daqui, né? Eu vim morar aqui com a família. E a primeira coisa quando eu vim, eu já quis conhecer o trabalho da Legião, porque não só como a gente fala de propósito, de vida, de ajudar e tal, mas com coisa que também tem a ver com o que eu trabalho, eu vou contar depois um pouquinho pra vocês, né? Que a gente pode agregar um pouquinho na vida desses jovens e da cidade como um todo. Então, muito feliz de estar lá agora com essa missão. E a sua experiência, Denis, em relação à tecnologia e gestão, como essas duas ferramentas serão utilizadas na gestão da Legião Mirim? Só vou dar um passo atrás e contar a minha formação para vocês entenderem qual que é um dos focos meu na Legião hoje. Eu tenho 35 anos de trabalho, minha vida inteira foi na área de tecnologia, né? Então eu cheguei a gestores de empresas de tecnologia em São Paulo, sou de São Paulo. Só que nos últimos 8, 10 anos eu estou me dedicando à gestão de pessoas. E aí agora eu saí um pouco dessa área de tecnologia, já faz uns 5, 6 anos, e eu tô na parte de mentoria nas empresas, na parte de projetos, né, consultoria. E justamente que o maior problema nas empresas, e não só de tecnologia, mas principalmente, é a parte de comunicação, né? Então, os projetos de uma implantação dos sistemas, eles falham porque tem ego, tem vaidade, tem comunicação. Não é questão da tecnologia em si, claro que faz parte, mas não é o principal caso. Quando eu comecei a estudar isso, e aí a gente vai falar um pouquinho depois também da minha trajetória para saber o que eu vou colocar de novo na Legião, mas quando eu comecei a trabalhar isso, eu percebi que essa demanda é para qualquer empresa e para qualquer área. E aí entra aqui a Legião, principalmente para os jovens em início de primeiro emprego, de formação, né? O que a gente ouve, né? O que a gente fala, como a gente se comporta, as questões do comportamento. Então eu comecei a estudar
Por exemplo, eu fiz um mestrado agora em neurociência, que é justamente para entender como o nosso organismo, como a nossa mente trabalha nas emoções e no comportamento. Muito legal. Então, aquelas coisas, você vai lá, você tem que acreditar no que você fala, você consegue, né? O quanto de verdade tem isso dentro da gente, né? Então, isso tem um fundo de verdade, sim, mas, né, claro que você tem que levantar a bunda da cadeira e ir lá trabalhar, não adianta você só ficar pensando positivamente, né? Mas isso é tudo química dentro do seu corpo, isso é tudo física dentro do seu corpo. Então, como que a gente trabalha isso internamente? E é isso que eu quero passar para os jovens aqui, né? A Legião é uma porta de entrada para eu estar atendendo isso, uma necessidade bem interessante, porque a Legião Mirim, só já aprofundando na pergunta, ela não só tem o trabalho da primeiro emprego para os jovens, mas também uma questão social muito forte. As assistentes sociais, elas conversam com as famílias muito fortemente, além dos jovens. Tem muitos jovens lá que a única renda da família são eles são arrimo de família, né? Por pouquinho que eles ganham lá num supermercado, por exemplo. Né? Então a gente tem um trabalho social muito forte, um trabalho de emprego muito forte, mas principalmente de comportamentos, emoções, que é o que os jovens precisam, né? O mundo está muito cheio de mimimi, né? Sim, com certeza. E há de fato uma grande importância em capacitar esses jovens para o mercado de trabalho moderno, como a gente estava dizendo. Quais são as principais habilidades tecnológicas que você acredita serem essenciais para os aprendizes deles? Legal. Não falando muito técnico, mas tem 2 termos que tá bem na moda hoje, o pessoal fala muito, que é hard skill e soft skill, né? O hard skill é aquilo que a gente precisa aprender, o que a gente já tem para a função que a gente exerce, né? Então, um bom locutor, ele tem que ter o hard skill na voz, ele tem o hard skill de controlar os comandos aqui, o computador, a mesa de som, né? Isso você aprende, você desenvolve a sua voz, né? Claro que tem um dom aí, mas você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, um programador, ele tem o hard skill de saber programar, de saber a tecnologia, etc. Isso são coisas que você aprende. O outro lado, e vocês vão ver o que eu tô querendo dizer, tem os soft skills, que são coisas comportamentais da gente. Então, como que a gente trabalha sob pressão, como que a nossa inteligência emocional, como que a gente vive em grupo, né? A gente não consegue viver sozinho. Então, como que a gente se comporta sob pressão, quando a gente comporta no trabalho. Tudo isso são comportamentos e eles são treináveis. Então, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, a diferença desses dois e por que é importante isso na vida dos jovens. Eu falo que o hard skills a gente treina, agora o soft skills é mais difícil, né? Porque ele vem de casa, ele vem de uma família, ele vem de uma geração, ele vem de aprendizados ao longo da vida. Claro que você pode treinar, né? Eu dei mentoria para uma empresa em São Paulo, uma empresa de tecnologia, que eles pegam jovens da favela de Paraisópolis, uma das maiores lá de São Paulo, e eles fazem essa questão, como a Legião faz, do primeiro emprego, lá, homens, meninos e meninas, e eles treinam tanto hard skill quanto soft skills para trabalhar na área de seguros, das grandes seguradoras, as seguradoras que investem lá um dinheiro e eles formam mão de obra para eles lá. Um trabalho bem bacana, né? Porque são jovens, situação de vulnerabilidade, etc. Sim. Eu tava mentorando um grupo de 5 jovens, 4 moças e um rapaz, que eles iam fazer o trabalho de conclusão de curso. E aí, eu dei um tema para eles desenvolverem o trabalho de conclusão de curso. Era um tema totalmente diferente do que eles estavam acostumados, saía da zona de conforto total deles. E uma das meninas lá, e a coisa não desenrolava, e passava uma reunião, a gente tava fazendo reuniões online, né, porque eu tava aqui de Lençóis, Sim. E as coisas não desenrolavam, e elas toda envergonhada, 15, 16 anos, os jovens ali, né. Aí uma hora eu falei, o que tá acontecendo? Por que não tá dando certo? O que vocês querem? Eu falei, Denis, a gente não gostou desse tema. Aí eu falei, o tema, só pra vocês entenderem, chamava storytelling, é como contar as histórias de você mesmo, ou do seu produto, ou no caso do mercado de seguros para ele. Eu falei, por que você não gostou desse tema? Denis, olha, eu vou te dar um exemplo. Eu quero trabalhar no mercado de seguros. A gente tá fazendo esse treinamento aqui para entrar no mercado de seguros, né? O que a gente é treinado. Aí eu vou fazer uma apresentação, vai ter um monte de gente de seguradora aqui, eu vou falar de contar história. Ninguém vai querer me contratar, né? Essa foi a abordagem dela e tinha sentido. Você me contrataria? Ainda ela me questionou, né? Aí eu falei assim, eu achei legal você ter a coragem, você falar, né? Ou seja, ela estava questionando que ela queria ter um tema voltado ao hard skill, que é a parte técnica do seguro. E eu estava dando para ela uma questão de comportamento, que era os soft skills. E ela não entendia qual era a finalidade disso. E aí eu falei para ela, assim, olha, eu contrataria você só pela sua atitude de você ter falado aqui abertamente isso. É isso que a gente quer nas pessoas, a gente quer essa proatividade, a gente quer essa iniciativa, né?
técnica de seguro, eu te treinaria se você fosse boa nos comportamentos, se você tivesse controle emocional. Então, o que eu tô ensinando para vocês, que é uma coisa totalmente fora da área de conforto de vocês, é para você desenvolver uma outra área. Essa parte técnica, eu treinaria você depois. Eu falei, então eu contrataria você por conta disso, não porque você não sabia a técnica. Aí ela entendeu e tal, foi bem interessante. Então, voltando ao assunto, né, sem fugir muito, né, gente, essa parte que eu quero treinar com eles, essa parte comportamental. Claro que a gente tem que ter treinamentos de administração, para eles saberem trabalhar numa empresa, mas tem que ter a parte que já tinha muito na época do seu cursinho, né? A parte de postura, a parte de rigidez, de firmeza. Isso é importante, né? Os jovens terem uma postura, tem a questão que a gente brinca lá muito, né? Dessa parte de soft skills. Seu cursinho vinha da época de as botas tinham que estar, né, lustradas, o cabelo cortado que nem soldado, né? Hoje em dia a gente tem uma questão lá, as redes sociais sofrem com isso, porque tem muitos jovens que vão lá, quando as redes sociais dão as regras lá, que tem que cortar o cabelo, eles têm o cabelo comprido, eles vão embora, né? E aí cabe o quê? Cabe chegar numa hora dessa, que é o que elas fazem hoje, e falar assim, olha, a sua aparência na empresa é tudo. Não é que tá errado você ter um corte de cabelo comprido, não, mas depende do que você quer fazer na sua vida, depende da sua função. Você vai ser um profissional de marketing, de design, um artista, um cantor, sim, ok. Você não, vai ser um profissional que trata com gente, com pessoas no atendimento. Às vezes, por exemplo, na Disney não pode trabalhar gente com barba, né? Eu e o Lincoln, a gente não poderia trabalhar lá, setor né, de alimentação, né, Denis? Setor de alimentação, sim, né? Então, depende, mas você não pode simplesmente falar hoje em dia, corte o cabelo e ponto. Você tem que argumentar, você tem, então, todas essas coisas comportamentais é uma das missões que a gente está querendo trabalhar. Excelente. Muito bom, muito legal, né? Você tem uma experiência muito interessante também, Denis, fora do país, né? Como morar e trabalhar nos Estados Unidos. Como foi e como isso influenciou a sua visão sobre a formação desses jovens no mercado de trabalho? Uma experiência interessante, positiva e negativamente, viu, Rafa? Assim, Conta pra gente. Pois é. Positiva porque você tem acesso a outras culturas, né? Não só a língua. Eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um menino, né? Casado. E a gente foi lá com a família inteira. E, enfim, a gente sabe toda a dificuldade de você ser um estrangeiro lá, por mais, se você tem o green card, se você tem a cidadania, você sempre vai ser um estrangeiro para eles, né? É um país incrível, né? Espero voltar para ficar mais tempo lá ainda. Eu fiquei 1 ano só lá, né? Não chegou a 1 ano, quase 1 ano. O projeto nosso era de 4 ou 5 anos e a gente voltou antes. Alguns cursos, alguns treinamentos que eu fiz e que eu quero trazer para cá, para a Legião, por exemplo, que eu falo hoje nas empresas, é o encantamento Disney, né? Que como que a Disney faz para ser uma das maiores empresas admiradas do mundo, todo mundo querendo trabalhar lá, mesmo eles pagando um salário abaixo do mercado, né? Então, assim, tem fila lá para trabalhar. Então, isso eu tive a oportunidade de estudar, de fazer pós-graduação lá. Foi bem legal nesse sentido, eu e meus filhos. Mas, por exemplo, negativamente, Rafa, meus filhos, principalmente o pequeno, sofreram muito bullying na escola, né? Um dos motivos que a gente voltou foi esse, né? Eles estavam bem mais felizes aqui. E a gente tinha combinado que a gente ia ficar lá, que não era assim, vou lá, não deu certo, voltava, não. A gente vendeu tudo aqui, vendi casa, vendi carro, né? A gente fez um planejamento ao longo do tempo para ir. Aí veio a pandemia, a gente ficou esperando os aeroportos abrir, a gente foi. E aí, quando deu 1 ano, a gente combinou que a gente sentaria de novo a família toda. Eu falei, aí, tá todo mundo feliz? Se tá todo mundo feliz, a gente fica. Se não tá, a gente repensa. Sim. Né? E aí, o meu pequeno e a minha do meio porque tinha os amigos aqui, ela tinha 15 anos na época, né? Ela tinha amigo, mas não é a mesma coisa. Eles são bem frios lá, eles são bem distantes, né? Não é caloroso que nem a gente aqui no Brasil, né? E o meu pequeno sofreu na escola. Por ser estrangeiro. Por ser estrangeiro. E ele tava numa escola, lá tem muito preconceito reverso, né? Dos negros com os brancos também, né? E ele tava numa escola que ele era o único branco na sala dele. Então, assim, ele não, lógico que ele não apanhava, não brigavam, mas ele ficava sozinho, ele não tinha amigo. E a gente ficou nessa uns 6 meses, assim, de assistindo. A gente assim, é adaptação, isso vai passar, é a língua, é a dificuldade e tal, né? Enfim, depois isso é um papo pra uma outra entrevista aqui, né? O negócio foi longo. Mas o importante é que eu consegui absorver bastante conhecimento, né? Isso eles estão lá na vanguarda. Uma das coisas que é fundamental lá e que a gente percebe
eu vou falar que é óbvio, mas são os estudos para os jovens, né? A gente sabe que isso é óbvio, né? Mas a gente sente na prática, né? O que é você ter uma escola pública lá que tá de tudo e mais um pouco. Você não acredita que aquilo é uma escola que você não paga R$1, nada, zero, né? Primeiro dia, minha filha no high school lá, no colegial, ganhou um notebook, assim, entendeu? Enfim, coisas fantásticas. Na primeira semana, levaram eles para um passeio na NASA. Então, assim, sempre você pagar o ônibus sequer, né? Que a gente às vezes aqui acontece, né? Tem que pagar o ônibus, né? Vem envelopinho, né? Pra ajudar. Envelopinho pra ajudar, né? Então, assim, e almoço. Tá certo que na comida lá você tinha leite no almoço e pizza e nugget, né? Todo dia, né? Cultura culinária totalmente diferente. Totalmente diferente, eles sofreram lá. Mas a gente percebe, voltando no assunto da Legião, né? A gente percebe que se você investir, né, em educação, né? Se você dá a atenção necessária, você consegue colher bons frutos, e é isso que eu quero trazer para a Legião. E, Denis, aproveitando, né, já o final da sua colocação, em relação de que maneira, né, o legionário ou a Legião Mirim pode absorver esses conhecimentos que você traz internacionalmente, dizendo como o caso aí da experiência dos Estados Unidos. O que você pode aplicar, de que maneira aplicar para os legionários em Lençóis? A primeira coisa são novos treinamentos, né? Já está em andamento né? Começou um pouquinho na gestão passada e eu estou dando continuidade, né? É bem interessante, que chama Mídias, que forma profissionais para conhecimento de edição de áudio, som, fotografia, vídeo, podcast. Vai ter um estudo de podcast lá para eles desenvolverem. Quem sabe sair algum profissional nesse sentido, vão aprender, né, Photoshop, edição de imagem, etc. Principalmente comunicação, né, comunicação verbal, não verbal, né. Então já está em andamento esse treinamento. A ideia, Lincoln, é colocar esses novos treinamentos, não só de tecnologia, que está mais direto, mais fácil, né? Mas novos treinamentos que a gente vê acontecendo, que é o que eu faço hoje nas empresas, né? Então, o que eu estou levando para as empresas, né? Não só de Lençóis Paulista, mas do Brasil, eu estou levando para a Legião. Claro que a gente tem uma dificuldade, talvez vocês vão me perguntar aqui daqui a pouco, né? Qual que é a maior dificuldade, né? A gente tem uma dificuldade porque você pega escolas integrais, com o aluno precisando trabalhar, e ainda tem que ir na Legião. Que hora que esse menino vai fazer um treinamento na Legião, né? Não sabemos ainda direito. A gente arrumou alguns períodos lá para caixar eles lá, né? Essa é a maior dificuldade, né? Tudo é importante nesse sentido, né? Mas a gente não pode desistir, vai dando um jeitinho, vai ajustando aqui para tentar trazer esses novos conhecimentos para eles. Eu ia perguntar exatamente sobre esses desafios, né? Então, como superar esses desafios e garantir aí a continuidade e o crescimento dessa instituição? Então, eu acho que a primeira coisa é fazer uma junção, Rafa, do antigo com o novo. Tava conversando essa semana passada com o seu Cursino, né? Tradicional na Legião, dos fundadores lá. E ele vem com essa questão militar muito forte, que a gente comentou aqui, etc, né? Eu acho que a imagem dele é importante para a Legião, porque dá solidez, né? Dá respeito, né? Mas a gente tem que colocar um molinho, uma pimentinha nesse arroz com feijão ali, né? Porque hoje, sem perder essa solidez, é o que eu tento fazer com os meus filhos, né? Sem perder essa solidez, sem perder esse controle, né? De novo, o mundo tá cheio de mimimi hoje, mas você tem que se adaptar. As crianças hoje em dia, elas estão muito bem informadas. Eu vejo pelos meus filhos, você não basta falar não vai fazer e ponto, né? Você tem que justificar, você tem que convencer, você tem que ter toda uma argumentação. Às vezes eles sabem mais do que você quando você tá argumentando, né? Então, com os jovens da Legião é a mesma coisa. Estamos falando de jovens, né, até 18 anos. Então, assim, uma idade bem em formação, né, bem complicada, até neurologicamente, né? Eles só vão começar a ter as formações nos cerebrais a partir dos 23, 25 anos. Então, não adianta esperar deles coisas diferentes. Eles estão em formação ainda, eles precisam testar as coisas. Por isso que uma hora ele tem comportamentos dúbios, né? Então, a dificuldade maior é essa, manter essa rigidez que fez a Legião, tá aí desde 1970, e colocar um temperinho, um molinho ali, uma pimentinha nessa região para ser mais fácil da gente digerir isso aí. Certo. E a colaboração com o Rotary Club e empresas parceiras é fundamental para a Legião Mirim, né? Como você pretende fortalecer aí essas parcerias? Legal, vamos ter falado isso, Rafa. O ano passado foi um ano bem difícil para a Legião.
financeiramente falando. A gente teve já vinha da época da pandemia, né? Que já foi difícil, a Legião continuou pagando todo mundo e continuou suas atividades, mesmo vocês acompanhando aí, né? O que aconteceu, né? Não estão funcionando, todo mundo em casa. Aí depois disso a gente teve um aumento de legionários na Legião, né? Então os custos aumentaram porque, né, eles correram atrás do tempo perdido lá, mas nas empresas não aumentou na mesma proporção. Ou seja, hoje a gente tem 168 legionários, sendo que 90 empregados. A gente quer aumentar esse número, né? A gente não tem... Claro que a gente tem um limite físico, né? Mas a gente não tem nenhuma restrição de número de legionários, então a gente quer aumentar. Isso vai ser um trabalho que eu vou fazer, então empresas de Lençóis Paulista e região, me aguarde que eu vou procurar vocês, o pessoal da Legião, e nós vamos conversar, principalmente porque tem a nova lei do jovem aprendiz, né? Nova, nem tão nova assim, que está sendo mais rigorosa com as empresas, multas pesadas pela cota que tem que ter, etc. Então acho que vai ser bom para as empresas e, consequentemente, bom para a Legião, não só a masculina, mas a feminina também, né? Então eu vou me aproximar mais das empresas para a gente aumentar essa participação lá, para a gente poder recuperar e ter mais projetos, né? Financeiramente a gente poder recuperar a Legião e ter mais projetos para a cidade. E o Rotary, que foi a outra pergunta, o Rotary é um mantenedor muito forte, muito paizão, né? Muito presente. Nos últimos tempos, como a Legião sempre caminhou muito bem, né? Ela acabou andando meio que sozinho, o Rotary estava ali por perto sempre, mas o filho já estava criado. A ideia é aproximar novamente mais forte o Rotary, né? Não que ele estivesse ausente, mas trazer ele próximo, até fisicamente nós estamos do lado, então tem que estar em todos os sentidos, né? E tanto é que eles são participativos, porque a diretoria da Legião são membros do Rotary, né? Então a gente tem uma diretoria, que são membros do Rotary, e a gente tem um conselho consultivo, que são membros da população. Então você tem o presidente da OAB, que é o Dr. Glauco, a gente tem o Tadeu Bergamasco, que é o do Bombeiro, a gente tem o Ives Casale, que é empresário, a gente tem o Ronaldo Viegas, e a gente tem o Tono Diego, que é a Silpa. Então eles fazem parte do conselho consultivo, que é o que aprova as contas da Legião. Então, e você tem a diretoria, né, o tesoureiro, o secretário, etc., que são membros do Rotary. Então o Rotary esteve sempre presente, mas a gente quer aproximar um pouquinho mais para fazer mais eventos juntos. E Denis, aproveitando, né, falando sobre essa aproximação, você falou na sua gestão, você e a equipe, evidentemente, buscando as empresas, mas as empresas, através do canal, por exemplo, o Hot News, elas podem entrar em contato com vocês da Legião? Bem lembrado, bacana a tua colocação. Podem e devem, Lincoln, por favor, né? Nós estamos à disposição, né? Obrigado por abrir o canal da Hot, obviamente na Legião a qualquer momento, porque tem todas umas particularidades das leis hoje que estão bem, eu brinquei com o seu cursinho, bem diferente da época dele, que a pessoa já ia trabalhar, ela já põe o menino lá e pronto. Hoje você tem o E-Social, o E não sei o que, você tem que preencher várias coisas. Eu sou dessa época, viu, Denis? Aproveitar aqui e fazer. Eu sou um legionário mirim com muito orgulho. Olha, que testemunho legal. Eu comecei muito cedo como legionário, 11, 12 anos de idade, comecei em farmácia e daí então fui, né, galgando algumas outras atividades, mas sou uma prova viva de que a Legião Mirim, ela é, acima de tudo, uma instituição sólida e que representa um grande pilar da sociedade. Que legal esse testemunho, Link. Não sabia, fiquei feliz. Vira e mexe encontra, assim, gente na cidade, né? Ontem mesmo, quinta-feira eu tava numa festa e, olha, eu sou ex-legionário, aqui, olha só, eu dormia 9 irmãos num colchão. Olha. E hoje eu tenho empresa, tal, não sei o que, vira e mexe, isso é muito orgulho, assim, dá uma responsabilidade muito grande na gente, né? Sim. Mas por outro lado dá um orgulho gigante, né? De falar, nossa, como essa instituição formou tanta gente. Obrigado pelo testemunho, adorei. Eu que agradeço a Legião Mirim de Barra Bonita, mas a todas as outras instituições do Brasil inteiro. Sim. E você que vem com esse know-how, né? Vamos dizer assim, né, Rafa? Trazendo conhecimento e atualizando, porque confidenciando um pouquinho, na nossa época tudo era um pouquinho menos com acessibilidade, né, a muitas coisas, principalmente a tecnologia. Mesmo assim, grandes pessoas, grandes amigos de Barra Bonita, que eu tenho ainda como grandes amigos, também são grandes profissionais. Então isso dá um orgulho muito grande. Que legal, que legal. Parabéns ao trabalho de vocês e o seu trabalho. Obrigado, muito obrigado, fico muito feliz.
Muito bem. É gostoso ouvir, né, o Denis Isso. falando sobre as tendências, as novidades, porque tudo muda, né? Constantemente. O mundo tá em mudança constantemente. Principalmente as leis trabalhistas, né? Exatamente, Denis? Aproveitando exatamente. tocar sobre esse assunto, porque como você citou há um tempo atrás, ou em outrora, as leis eram diferentes, né? Flávio que está aqui acompanhando, o Luiz também. Então as leis acabaram, não sei se de uma certa maneira melhorando em alguns aspectos, mas acabou também cerceando em outros, né? Se eu não, tô é errado. perfeito, exatamente. É. E hoje, com as empresas, não a maioria, mas algumas empresas que procuram a gente ou conversam em alguns lugares com a gente, elas têm que mudar um pouquinho a visão, porque o legionário não é simplesmente uma mão de obra barata, mais barata. As empresas, às vezes, acham que vou colocar um legionário porque é uma mão de obra mais barata, eu treino ele aqui, Sim. se der certo depois eu efetivo aqui, né? Não é simples assim, por conta das leis hoje, né? Sim. Hoje tá tudo muito mais severo, muito mais certinho, né? Muito mais correto nos valores que aquele funcionário tem que ter, nas regras para ele, né? É diferente de ser um estagiário, um jovem aprendiz, né? Então você tem algumas regras, né? Obrigações da empresa, obrigações do legionário, obrigações da entidade que participa ali, né? Não ela simplesmente coloca lá o legionário lá e lava as mãos, não. Ela participa, ela acompanha, ela tem responsabilidade de treinamento para ele, mesmo ele estando nas empresas, né? Então, hoje em dia a gente tem que estar muito próximo e as empresas têm que entender isso, né? Que vale a pena, é lucrativo para elas financeiramente, mas não é simplesmente a busca de um profissional barato que ela vai colocar no mercado, não. Tem muito mais coisa por trás disso. Mas procure a gente que a gente explica direitinho. Muito bem. Perfeito, perfeito. Bom, gostaria de agradecer a presença do Denis Seganfredo aqui com a gente. Muito obrigada, Denis. E nesse momento eu abro espaço, então, para as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu agradeço, Rafa, mais uma vez, Roth, Marco, né, Lincoln, Flávio Rocha, né, nosso assessor aqui que nos ajuda. É muito legal essa oportunidade de estar não só contando mais um pouquinho. É claro que o pessoal já conhece a Legião, né? Tem muito mais que eu, estou muito mais engajado na cidade, né? Mas a gente está para ajudar efetivamente e o que a gente estava comentando aqui antes, né, Link, você falou da tua profissão, por amor efetivamente, porque todos nós somos voluntários, né? Sim. Então, é claro que você tem um glamour de estar à frente de uma instituição tão antiga, né? Isso é gostoso, você, né, está, isso faz parte, mas você tem uma responsabilidade muito grande, né, nas contas, nos processos. É o que a gente brinca lá dentro do Rotary, né? A Legião não é de ninguém. Né? A Legião não é do presidente, não é do Rotary, não, né? A Legião, ela é dela, ela tem entidade própria, ela tem vida própria, né? Os presidentes passam, eu tava falando isso com as meninas lá, os presidentes passam, né? A gente pode fazer um mandato por 2 períodos, os mandatos são de 2 anos, você pode se reeleger por mais 2, mas ela fala que você tem que se afastar, isso é excelente. Renova, né? Então, esse espaço é muito importante para a gente divulgar um pouquinho os trabalhos e mostrar o que a gente está fazendo. Obrigado pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo aqui no Hot News para trazer novidades, né, Rafa, da Legião Mirim de Lençóis, e que a gente possa ter mais outros papos falando sobre essa entidade tão valiosa, né, para a comunidade. Recebemos hoje no Hot News Entrevista Denis Seganfredo, diretor da Legião Mirim de Lençóis Paulista. Você pode encontrar essa entrevista disponível no site tvhotnews.com.br, podcast e Spotify e nas plataformas da Hot 107. Até a próxima e muito obrigada pelo carinho da sua audiência.